Eu vou falar aqui sobre agora Zygmunt Bauman, que é um sociólogo dos mais importantes do nosso século, né? Faleceu em 2017, portanto bastante contemporâneo, né? Um cara da época atual. E o Bauman é sociólogo, ele nasceu em 25, na Polônia, morreu em 2017. E tem uma obra muito grande, acredito que mais de 50 livros, né? E é muito adotado nos meios acadêmicos, né? Mas assim, dentro dos níveis realmente de doutorado, para cima, né? Mestrado e tal. E ele é um autor quase que oficial, não só no Brasil, como os principais países do mundo adotam muito o Bauman. Então, ele se torna realmente um dos acadêmicos mais importantes do século XX, sem dúvida nenhuma. E a tônica do Bauman foi a sociedade do espetáculo, em que tudo se transforma em espetáculo, e avalia isso, o comportamento humano, e a questão do mundo líquido. O mundo líquido é aquela transformação rápida que o mundo vai se dando, né? As coisas não têm mais aquela estrutura que tinham antigamente. Então, o Bauman analisou o mundo líquido e analisou a sociedade do espetáculo, basicamente isso. O mundo líquido, o nome já diz, as estruturas da sociedade, desde as empresas, governos, casamentos, família, crenças, elas estão todas dentro de uma estrutura assim frágil, né? Você começa um empreendimento, daqui a pouco ele fica obsoleto e morre. Isso vale para todos os aspectos, empresarial, pessoal, profissões. Você começa uma profissão, daqui a pouco ela fica obsoleta. Casamentos, então, nem se fala, né? Antigamente o casamento era uma coisa para a vida toda, dificilmente você tinha uma separação, divórcio. Hoje é quase que uma regra, né? O casamento ele é líquido, as relações são líquidas, o psicológico das pessoas é líquido, as estruturas da sociedade, quase todas elas são líquidas, ou seja, elas começam e tem um prazo de validade, ao contrário do que foi no começo do século, as coisas perduravam e já se tinha uma estabilidade, né, nas estruturas. E a sociedade do espetáculo, que é o segundo ponto que ele enfatiza muito, é que tudo hoje é feito para mostrar para a sociedade, é tudo feito para que haja ali um aplauso, uma aprovação. E agora com a rede social, então, Facebook, Instagram e tal, isso se potencializou muito. Então as pessoas vivem dentro de um espetáculo, elas vivem para que a sua vida se torne realmente um show para um determinado público, um público ali privado, mas é o seu público. Então é um mundo líquido e um mundo da sociedade do espetáculo. Essas avaliações são muito úteis, né, porque elas conseguem fazer uma radiografia da sociedade, como é que as pessoas estão vivendo, como é que elas estão se comportando, como é que o ser humano está realmente agindo, né, como é que está o psicológico individual e coletivo, e como é que a sociedade, para que ela se destina, para que ela, qual é o sentido, né? Essa sociedade de espetáculo, ela deu uma outra dimensão de sentido nas coisas. Então o Bauman realmente tem uma avaliação sociológica bastante útil e interessante. Bom, essa avaliação que eu fiz do pensamento, assim por alto do Bauman, né, no espetáculo e na sociedade líquida, no mundo líquido, eu li algumas obras dele, mas eu tive a impressão, apesar de evidente que a formação dele e o que ele faz é muito bom, é muito elaborado, é um cara que, né, muito consistente, é um dos maiores pensamentos do século XX, mas ao mesmo tempo eu noto que ele foi muito adotado no meio acadêmico, e geralmente quem é muito aceito no meio acadêmico é porque costuma ter um viés um pouco conservador ou muito conservador. Eu achei, nos textos que eu li, as obras dele, Vida e Consumo, enfim, Sociedade do Espetáculo, essas obras mais principais dele, eu achei que o texto dele é muito bom, mas não podia deixar de ser evidente, mas eu achei ele com um conteúdo conservador. Em que sentido isso? Ele vai até um determinado ponto, no momento em que ele, claro que isso é subjetivo, ele vai começar a desagradar, ele vai começar a colocar em xeque determinados conceitos do próprio meio acadêmico, do meio científico, do sistema como um todo. Ele dá um freio, eu tenho a impressão que ele sabe mais do que ele apresenta, ele teria muito mais a acrescentar, mas ele para. Essa foi a minha impressão, e eu não vejo ninguém falando isso por aí. Então, sem tirar o valor do Bauman, evidente, sem desconsiderar a qualidade do texto, o conteúdo, etc., mas eu acho que ele é um pensamento conservador, sim. Eu acho que ele disse menos do que ele sabe, ele teria mais a acrescentar para a sociedade, não apresentou no seu material, pelo menos no material divulgado, por questões assim
políticas no sentido de não desagradar e não se chocar com o meio oficial, com o meio acadêmico, com o meio científico. Então, eu classifico o Bauman como conservador, o que não é legal. Eu acho que ele devia ter ido mais longe, devia ter desmascarado mais a sociedade e apresentado mais recursos, mais ideias, mais alternativas, porque eu acho que ele teria mais coisa para dar.